Fala galera, vamos lá começar a lista 2 de estequiometria, que fala que a partir dessas duas reações ocorre a produção de ferro. O monóxido de carbono formado na primeira reação é consumido na segunda reação. Ok. Considerando apenas essas duas etapas, calcule a massa aproximada em quilogramas de carvão. Então, a gente está falando aqui do carvão, já vou marcar, consumido na produção de 1 tonelada de ferro. Então, já vou marcar o ferro aqui também. Reação de estequiometria envolvendo reações consecutivas. O que a gente tem que ter em mente e não pode fugir é: o produto formado na primeira reação precisa ser completamente consumido na reação seguinte. Então, repara que ele é produto em uma reação e reagente na outra, e não tem como ter sobra. Esse valor precisa ser idêntico. Então, a gente vai fazer um balanceamento para cada reação, mas depois vai balancear uma reação em função da outra. Então, observa aqui, se você está produzindo 2 mols aqui na primeira reação e você está consumindo 3 mols, essa reação não está balanceada. Então, o que a gente tem que fazer? Como a gente tem aqui 2 e 3 como coeficiente estequiométrico, a gente vai multiplicar a reação de cima por 3 e multiplicar essa reação aqui de baixo por 2, que aí a gente vai ter 6 mols de monóxido de carbono produzido para ser consumido exatamente esses 6 mols de monóxido de carbono. Então, ajeitando aqui nossos coeficientes estequiométricos, vai ficar 6 mol de carbono reagindo com 3 mol de O2 para produzir 6 monóxidos. 2 mol de óxido férrico vão reagir com 6 mols do monóxido para produzir agora 4 mols do ferro e 6 mols do dióxido de carbono. Balanceei uma em relação a ela mesma, a segunda em relação a ela mesma e uma em função da outra, igualando aqui o coeficiente estequiométrico do produto reagente em comum de uma reação com a outra reação. Então, produzir 6 mols de monóxido, consumir 6 mols de monóxido. Como a questão está querendo uma correlação entre um reagente e um produto final, a gente não vai montar aquela proporção molar normalzinha aqui embaixo, simplesmente porque não vai ter espaço. Então, a gente vai reescrever a proporção molar, que vai ficar até mais fácil de visualizar do que a estequiometria comum que a gente usa. Então, 6 mol do carbono reagem produzindo exatamente 4 mol do ferro. O dado do ferro está em massa e o dado do carbono está em massa. Então, em posse das respectivas massas atômicas, a gente chega à relação de massa que 6 vezes 12 gramas, que é a massa de cada carbono, vai ser proporcional, vai produzir exatamente 4 vezes 56 gramas, que é a massa de cada ferro. Agora vamos para a pergunta da questão. Calcule a massa aproximada de carvão consumida na produção de 1 tonelada de ferro, considerando 70% de rendimento do processo. Então, se a gente tem um processo que acontece só com 70% de rendimento, a gente não tem como fazer um cálculo para 1 tonelada de ferro produzida, porque a gente precisa ter, na realidade, uma produção maior, porque, na realidade, só 70% do processo que vai acontecer. Então, o que a gente tem que fazer antes de tudo? 1 tonelada de ferro é a quantidade que a gente precisa produzir. Então, é a quantidade que precisa estar associada, dessa vez, ao 70% de rendimento. A gente precisa dessa tonelada de ferro existindo. Se eu colocar para reagir uma quantidade proporcional a 1 tonelada de ferro, como eu tenho 70% de rendimento, eu não vou ter aquela tonelada de ferro produzida, eu vou ter menos daquilo. Então, eu preciso achar um valor maior do que o proporcional a 1 tonelada, para aí sim eu conseguir produzir aquela 1 tonelada, já considerando as perdas do rendimento. Então, 1 tonelada de ferro é o proporcional a 70% de rendimento. Eu vou calcular um 100% aqui para ver o quanto a mais que a gente precisa colocar para reagir, para aí sim produzir exatamente 1 tonelada de ferro. X aqui vai estar igual a 100 vezes 1 divididos por 70, que dá aproximadamente 1,43 tonelada de ferro. Então, eu vou calcular uma proporção para 1,43 tonelada de ferro, porque eu sei que vai ter uma perda. Já considerando essa perda, é que a gente vai produzir aquela 1 tonelada que o exercício pediu.
Então voltou a ser estequiometria comum. 6 vezes 12 é proporcional a 4 vezes 56, assim como o que a gente quer saber é sobre o ferro. Então eu vou aqui embaixo de ferro, 1,43 toneladas agora serão proporcionais a Y. Posso usar tonelada porque eu estou associando aqui grama com grama, então vai ficar tonelada com tonelada. Fechando aí, então, vai ficar 1,43 vezes 6 vezes 12, tudo isso dividido por 4 vezes 56. Chegamos ao final e deu aproximadamente 0,46 toneladas de carvão. A pergunta é em quilogramas de carvão, então isso aqui está equivalendo a 460 quilogramas de carvão consumido do processo. Fechou, galera? Bora questão 2, então.